Na sua opinião direta e reta, essa narrativa toda do Vietnã, dos Estados Unidos ter perdido, de fato o senhor acredita nisso? Não, ele perdeu. Camilo, você acha que... Ou foi tudo... Não é bem assim? A guerra... Então, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia e depois as demais, elas fazem parte de uma teoria. Quer dizer, a política externa dos Estados Unidos, ela é desenhada de acordo com alguns teóricos geopolíticos, né? Com as ideias de alguns teóricos geopolíticos. Um deles é o Nicholas Spykman. Ele está vivo até hoje? Não, esse já é falecido. Nicholas Spykman, ele vai criar essa teoria nos anos 40. Na década de 1940, ele cria a teoria do Himland, que é a ideia de fazer um anel ao redor do território que seria a União Soviética, hoje a Rússia e países vizinhos, e que os Estados Unidos deveriam agir para a contenção do que seria o risco da expansão do comunismo para outros países. Então, ele atua desde esse momento, desde o final dos anos 40, ali ao redor do que é o território da Rússia, que antes era da União Soviética. E ele vai participar, dentro desse arco, de uma série de guerras, ou mandando armas, ou com as suas próprias tropas. Ele vai participar de 50 a 53 da Guerra da Coreia, 55 a 75 mais ou menos, porque a Guerra do Vietnã começa com os franceses que ocupavam o território, que eram a metrópole, né? O Vietnã era parte da colônia francesa da Indochina. Então, há uma guerra, inicialmente, dos vietnamitas contra os franceses. Os franceses se retiram e os americanos vão para o Vietnã apoiar o governo que se estabelece no sul, que é capitalista, contra o norte socialista. E aí a gente tem 20 anos de guerra, né? Os Estados Unidos, então, agindo depois que os franceses saem. Aí depois a gente tem a guerra do Afeganistão, de 79 a 89. Então, você vê, eles quase que saem de um conflito e entram no outro. O Afeganistão estava controlado por tropas soviéticas, os russos estavam lá durante 10 anos, e os americanos mandando armas e treinando aquelas milícias de várias tribos e etnias diferentes que passam, naquele momento, a serem chamadas de guerreiros da liberdade. São recebidos lá, a turma que depois vai dar origem ao Osama Bin Laden, aos talibãs. Essa turma toda, que hoje é tratada pelos norte-americanos como terroristas islâmicos, vários desses grupos foram recebidos pelo Ronald Reagan na Casa Branca, tem uma foto aí no Google Imagens, como guerreiros da liberdade. Pode jogar para a gente, Ilizit, por favor? A foto do Ronald Reagan com os líderes afegãos durante a Guerra do Afeganistão. Então, ele recebe na Casa Branca uma série de líderes que depois do 11 de setembro vão ser classificados não mais como guerreiros da liberdade, mas como terroristas islâmicos radicais, né? Então, você vê, de acordo com o interesse, a narrativa muda. Muda, claro. Né? Porque naquele momento era interessante apoiar esses grupos porque eles tinham o mesmo inimigo, que eram os soviéticos, eram os russos. E aí receberam armas, receberam um lançador de mísseis chamado Stinger, que foi a arma mais importante na vitória contra os helicópteros e aviões russos, né? O Stinger, ele era um lança-mísseis fácil de carregar, né? Como se fosse uma bazuca, e você atingia a aeronave, o míssil seguia o calor da turbina. Então, assim, pastores de ovelhas foram treinados para derrubar helicópteros e aviões de alta tecnologia. Então, os Estados Unidos saíram da guerra do Afeganistão e participaram depois, na sequência, de uma série de outras guerras, no Iraque, agora na Ucrânia, e tudo dentro da área do Himland, que o Spykman dizia lá atrás, a gente precisa conter esse país é o nosso possível rival, né? E para os Estados Unidos serem a principal potência, o Himland tem que ser uma área de contenção. E a gente tem visto essas guerras dentro da área do Himland, né? Quem leva essas ideias do geopolítico Nicholas Spykman para dentro do governo americano é um diplomata que vai pegar essas ideias, vai fazer um relatório nos anos 40, né, em 47, e leva para o Ministério de Defesa dos Estados Unidos, né, o George Kennan. George Kennan, então, é o diplomata que pega essas ideias de um estudioso e vai trazer para dentro da reunião com o Ministério de Defesa americano o que eles têm feito até hoje, né? Eles têm feito uma contenção do território ao redor da Rússia, inviabilizando o surgimento de uma potência que pode superá-los, porque a Rússia tem ali a enorme área territorial, os recursos, gás, petróleo, minérios, e o risco maior que os geopolíticos anglo-saxões, desde o início do século passado, diziam, como Mackinder, era que uma aliança entre a Alemanha e a Rússia não era de interesse da potência hegemônica, né? Antes era o Reino Unido que tinha que evitar isso, e hoje
os Estados Unidos, né? Eles têm feito exatamente, se você for ler a teoria do Himland, exatamente o que foi aconselhado ali pelo Spykman, né? Eles estão evitando, a todo custo, uma possível união da Rússia com a Alemanha, o parque industrial alemão, poderosíssimo, com os recursos que existem no território russo, iriam fazer o que o Mackinder chamava de a possível potência mundial. O império do planeta, algo assim, porque ele dizia que essa seria uma aliança que ia tornar os dois países invencíveis, né? As fábricas alemãs e os recursos da Rússia. Da Rússia.